Ô, gente, Roberto Relubiscro aqui. Em 2017 eu vi um filme de terror norte-americano dirigido por um diretor japonês chamado Downrange, que é uma pérolazinha, assim, é um filme de super baixo orçamento, que tem um grupo de pessoas que está viajando em um carro, pneu fura, tudo isso no primeiro minuto do filme. Eles ficam ilhados no lugar deserto lá e tem um sniper, um atirador, e o terceiro ato desse filme é totalmente sanguinolento, é um banho de sangue, parecia coisa dos anos 70. Eu fiquei muito impressionado. O filme que tem na Amazon Prime, chamado A Porteira, é do mesmo diretor. E tem o Jean Reno no elenco. São duas coisas que me chamaram a atenção, né? Eu não gosto muito de filme de ação, mas eu falei, deixa eu ver se tem Jean Reno, já setentão, vamos ver como é que ele está em filme de ação, né? Para pagar o aluguel dele. Eu falei, vamos dar uma olhada. E tem a tal da Ruby Rose, que é a australiana lá, de filmes de ação, que eu nunca vi. No filme ela tem o carisma de uma porta mesmo, já que é a porteira, mas não dá para culpar a moça. Eu nunca vi nada e o roteiro não é bom. Mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. É claro, eu não estava esperando uma obra de arte, mas eu estava esperando um filme divertido, pelo menos, né? De baixo orçamento divertido. Primeiro que, assim, é uma cópia de tudo quanto é filme de ação que eu vi, mas especialmente do Duro de Matar, lá dos anos 80 com o Bruce Willis, só que sem o carisma, ninguém tem o carisma de nada do filme. O orçamento deve ser menor, inclusive, do que o filme do Bruce Willis lá de 1988. Mas enfim, é assim, ó. Começa com um prólogo só para estabelecer que essa moça tem estresse pós-traumático. E esse estresse pós-traumático, ele serve para uma vez só no filme, antes do problema central, tá? Nenhuma vez mais o estresse pós-traumático vai servir para nada. Então, essa primeira parte, na Romênia, explode carro, ela falha em uma ação. Aí, então ela volta para Nova York e o tio dela arranja um emprego para ela ser porteira em um prédio chique, da Carrington. Né? E quando ela chega no prédio, ela vai descobrir que uma parte da família mora lá, na Revelação, e essa parte parece filme no canal Lifetime. Só que o prédio está em vias de ser reformado, passar por uma grande reforma. E está às vésperas do feriado da Páscoa, né? Duro de Matar é no Natal, esse aí é na Páscoa. É... Bom, daí só ficaram duas famílias lá. A que é a família dela, e ela tem que se reconectar com esse pessoal, e um casal de idosos que vai ter. Só que um grupo armado invade lá, com a ajuda do outro porteiro, não sei porque eles contrataram um segundo porteiro, sendo que o prédio passaria por um longo período de reformas, não sei porque não contrata depois. E esses ladrões, o Jean Reno é o chefão, está procurando pinturas que foram deixadas escondidas lá. Então tem que abrir um cofre. Duro de Matar também tinha isso. Por que, que a pessoa não vendeu essas pinturas? Fazia décadas que estavam lá escondidas. Por que, que não vendeu no mercado negro? Não, bom, essas coisas a gente não pergunta muito no filme. Mas se ele fosse um filme decente, engraçado, divertido, carismático, a gente não ficaria fazendo as perguntas. É isso que eu sempre falo aqui com relação ao roteiro. Se o roteiro é bem feito, a gente suspende a descrença. Esse aí não é. Então, por exemplo, quando que o estresse pós-traumático tem alguma serventia no filme? Quando ela está indo de táxi para entrevista de emprego. Mas aí não adianta nada ter. Não precisa ter aí. Isso seria muito mais orgânico e deixaria o filme muito mais empolgante se fosse usado durante a ação. Porque daí você seria um complicador para aquela personagem. Do jeito que tá, você só tem... assim, primeiro que a ação mesmo, de verdade, nossa, demora uns 35 minutos para começar. Antes é mais preparação de terreno e depois, quando começa a ação, não que ela me convenceu de que fosse uma ação de verdade. Não porque fosse feito por uma mulher, gente. Eu não vejo filme de ação muito, mas eu já vi filme de ação com mulher. Não tem nada a ver, tá? O problema não me convenceu pela edição, que aliás é super usada, assim. Então a coreografia
fica estranha. No final, é muito chroma key, né? Aquela tal da tela verde, green screen, tira a gente do filme. Não, assim, ele passa o tempo, ele é funcionalzinho, nem vou falar funcional, ele é funcionalzinho, mas assim, vixe, claro, o Jean Reno tá telegrafando. E falar em telegrafar, tem um menino que sabe código Morse, mas eu já vi isso mais de um filme. Tem uma coisa que eu achei até que bacaninha, tem uma hora que escapa um gato, e aí eles usam isso para que a gente conheça um pouco da planta do prédio. Isso é uma boa ideia, né? Já vi em outros filmes, mas eu não estou, assim, querendo originalidade nesse filme. Eu queria que o filme todo, ou a maior parte do filme, tivesse carne, né? Tivesse emoção. Que é o que eu estava procurando se eu me decidir ver um filme de ação, né? O Jean Reno está lá garantindo, estava lá garantindo o sustento dele, né? Precisa, já tem 70 e tantos anos, já não dá mais para ser o vilão. Ele é a cabeça dos vilões, mas o braço ele já não consegue ser mais. E tem uns diálogos assim que eu falava da onde saiu, né? Que não, mas não são diálogos que faziam a gente dar muita risada. Tem umas 2 ou 3 tentativazinhas de piada, mas as tentativas são mais cringe do que piada e os diálogos, de forma geral, são totalmente vergonha alheia, né? O Brucutu lá discutindo Rachmaninoff, porque como tem arte envolvida, então eles acho que eles imaginam que tem que ter um diálogo recheado com arte, né? Então, por exemplo, o vilão gosta de Wagner, claro, o vilão tem que gostar de ópera mesmo. Discute Rachmaninoff, tem uma hora que eles estão lá detonando tudo, começa a tocar a Cavalgada das Valquírias, lá, né? Então, além de colocar que o vilão gosta de música clássica e entende de vinho, aquela coisa clichê, uns personagens dizem assim, nossa, sabe que filme que isso, adivinha que isso lembra? Lembra Apocalipse Sinal. Eu, oh my God. Tá? Assim, se você quiser dar risada dos defeitos, só que assim, como ele é um filme muito morno na maior parte do tempo, ele nem para isso vai servir muito, tá? Enfim, esperava mais desse diretor, né? Esperava um filme de ação, com mais ação. Tchau.